Olá, Adri, tudo bom? Maravilha. Nani, minha querida, tudo bem? Daniela entrou, já vamos começar a nossa live aqui. Estou acabando aquele fundo musical da nossa tradicional live de todas as segundas-feiras aqui pelo @10 perguntas. Vamos lá então. Nani, boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos aqui já assinar para minha empresária, Dani. Opa, aqui. Essa produtora Shell chegou. Então vamos aqui, já está bastante gente, vamos conversar aqui. Vou chamar aqui a Daniela Torres. Olá, gente, estamos começando aqui mais um 10 perguntas aqui pelo @10 perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com a diretora da Equilíbrio Social, consultoria especializada em captação de recursos e relacionamento para empresa do terceiro setor. Boa noite, Daniela Torres Bahia, tudo bom? Olá, José Augusto, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa É uma noite. honra estar aqui nesse programa, estou muito feliz. Se eu pudesse aumentar um pouquinho só que é o som, ver se está bom. Você está me escutando bem? Eu tô. Tá certo, então, agora tá certo. Então tá bom. A gente agradece, 10 perguntas mais uma vez, vem trazendo um conteúdo aqui às 9 horas da noite de segunda-feira. Vamos falar de social, sobre a sua empresa, no qual você tem a sua sócia, que também já estão há muitos anos aí trabalhando. Mas antes de começarmos a falar um pouco da Equilíbrio, conte um pouco da sua formação até chegar a esse momento, já está há alguns anos aí à frente da Equilíbrio Social. Não são muitos anos, né? Mas assim, eu sou formada em administração de empresas, né? Com ênfase em comércio exterior na Universidade Paulista. Eu iniciei minha carreira na Cotia Trading, na área operacional, até aceitar o desafio de trabalhar na área comercial da Nivea, né? Então foram 6 anos na área de marketing e vendas. Depois eu fui sócia de uma loja de roupa femininas, a Torré. Começou numa vila pequenininha, né, nos Jardins. Depois a gente foi para o Shopping Cidade Jardim. E foi um grande aprendizado, né, como empreender. Né? Você está numa multinacional, de repente você vai para uma... Começa, né? Você tem várias, aí vai para o pequenininho, vamos empreender. Então foi bom esse aprendizado, né? Em 2014, né, eu e minha sócia, a Amélia Didier, nós fundamos a Equilíbrio Social com essa parceria incrível de troca, né? Porque ela veio do mercado financeiro durante 20 anos, né? Passou por todas as áreas de finanças, então, marketing, enfim, deu uma rodada na empresa. E essa parceria é muito rica, né? Porque literalmente a gente se completa, né? Então isso é muito bom. Sim. E aí, José Augusto, é muito engraçado que no começo, quando a gente começou, né? A gente pensou o que a gente queria fazer. A gente tem vários anjos aí que nos ajudaram a triar esses 8 anos de Equilíbrio Social. E aí ela financeira, né? Eu, marketing, vendas, vamos nos apresentar. A gente ia para as empresas. E aí eles perguntavam, tá, vocês são da onde? A gente não olhava uma para outra, a gente não sabia de onde era. Aí ela falava assim, financeira, então é o seguinte, a gente vai ter agora, vamos ter um cartão. Eu falei, ótimo, então eu já comecei a fazer orçamento. Ela, não, você não está entendendo. Ela entrou num site, o cartão era assim, a parte da frente, Daniela Torres Bahia, nosso celular, virava atrás, era Amélia. Era uma coisa assim, a gente começou... Mas foi divertido. Maravilha. Bom, acho que tinha que ser ela do financeiro, você do comercial, juntar o útil ao agradável. Logicamente, geralmente quando se fala, alguém vem do comercial e pega um sócio financeiro, o comercial quer gastar, e o financeiro, calma. Foi o que aconteceu, né? Cartão de um lado. Legal. Bom, vamos fazer nosso. Já que você apresentou aqui ao pessoal que já está aqui com a gente aqui no @10 perguntas, no nosso programa. Conte um pouco sobre a Equilíbrio Social, então. O que começou e o que vem fazendo. Tá, então, na verdade, a Equilíbrio Social é uma consultoria especializada em captação de recursos para projetos sociais, né? Nós somos parceiros das instituições do terceiro setor, eles recebem aporte, né? Principalmente por meio das leis de incentivo fiscais e fomentam a educação, cultura, saúde, esporte, meio ambiente, como ferramentas de empoderamento e formação do cidadão, né?
A gente trabalha com uma metodologia própria nesses 8 anos que a gente criou. Então, assim, além da captação, a gente acompanha o andamento dos projetos, a gente envia reportes periódicos para os investidores, né, com os resultados concretos das ações que promovem essa inclusão de pessoas e transformam as realidades locais, né? Então, assim, nenhuma de nós duas éramos do terceiro setor, né? O que a gente havia feito era coisas voluntárias. Eu trabalhei na escola dos meus filhos, eram pequenos na época, assim, eu dava aula de matemática e português, imagina, coitada das crianças, mas era o máximo eu preparar as aulas, né? E que eu sentia muito, eu ficava assim, eles estavam muito tristes, porque de repente o voluntário, né, eu fiquei 1 ano, saía, né, e rodava outra pessoa, né? Então você começa a prestar atenção para ser um voluntário mais ciente, né, consciente, né, do que eles precisam. E a Amélia também fez algumas ações de voluntariado também, mas era pontual, né? E aí a gente picou, era uma coisa assim, a gente foi muito gostoso o início dessa parceria. É interessante porque não faz muito tempo, passou aqui pelo 10 Perguntas também, a nossa diretora, fundadora da Escola Nova Lourenço Castanho, pedagoga Silvinha Figueiredo Gouveia, e eu comentei um pouco sobre, às vezes, essas movimentações de professores de 1 ou 2 anos. Ela falou, esse é o grande problema que nós temos hoje, porque as crianças que não se apegam, somente no início, né? Se apegam aos professores, e quando saem, sentem muito isso. E o resultado, às vezes, não é tão positivo, né? Por ter esse turnover, vamos dizer assim, administrativo de professores, né? Como você acabou de falar, né? Exato, e o voluntariado é pior ainda, porque você é voluntária, né? Então é muito importante fazer direitinho e ter esse comprometimento, sabe? Agora, entendendo um pouquinho esse setor, você vê, né, o que acontece mesmo. Agora, você comentou, somos parceiros, a gente dá aquela consultoria. As ONGs hoje, elas conseguem ter a noção de o que pode ser a associação, uma sociedade, a valorização de uma parceria entre a Equilíbrio Social com uma ONG? Então, na verdade, essa parceria... Ou qualquer ONG pode ser parceira, vamos dizer assim? Então, infelizmente, o nosso modelo, nós somos muito pequenas, né? A gente limita, a empresa somos só nós duas. Então, eu não consigo colocar na carteira várias ONGs, né? Bem que eu gostaria, porque, assim, é um aprendizado constante, né? Sim, muito imagino. Gratificante trabalhar com cada projeto desses. Mas, então, a gente tem dois limites. No limite é o nosso tempo, né? Assim, a gente é só nós duas, que a gente faz 100% tudo, né? E outra, a gente trabalha com projetos aprovados nas leis de incentivo, né? Então, nas leis federais, a gente tem Lei Rouanet, Lei da Criança e Adolescente, Lei do Idoso, Lei do Esporte. Lembrando que Equilíbrio Social, a gente só trabalha com projetos sociais. Então, assim, projetos de Lei Rouanet, shows, Circo du Soleil, não é o nosso propósito. Então, assim, a gente gosta do social. Então, temos projetos de humanização nos hospitais, a gente contraturno escolar dando aulas de música. Então, é sempre assim. Então, no idoso, a gente trabalha com o Hospital de Câncer de Barreto, 100% SUS. Então, é muito gratificante isso, né? Então, a gente faz uma triagem todo início do ano, onde a gente tira algumas ONGs e coloca outras, né? Dependendo do como ela tá, se vai ter projeto, não vai. Então, a gente sempre faz uma triagem, sim. E a gente criou, né? Quem a gente quer representar. São milhares super idôneas que tem por aí, mas a gente, infelizmente, a gente fica mesmo no eixo Rio e São Paulo. Eu não consigo atuar nacional, José Augusto, porque a gente gosta de conhecer a ONG, né? É o nosso nome. Então, a gente tem essa propriedade de conhecer os projetos. A gente visita, não é época de pandemia, mas a gente fica muito... Ou a gente fica nas comunidades, a gente vai para as empresas apresentar os projetos e fazer um voluntariado, alguma coisa mais específica que cada projeto, cada empresa gostaria, né?
Então, infelizmente, eu tenho um limite das ONGs e é muito legal isso, porque é gratificante quando você vê o nosso trabalho. Então, uma vai falando para outra, então a gente sempre tem as ligações. Ai, Daniela, a gente gostaria de ser representada por vocês, como vocês funcionam, mesmo porque através de Sussex Fee. Então, a ONG que está no nosso portfólio, a gente é contratada, a gente tem um contrato com cada uma delas para poder falar no nome delas, né? A gente ajuda elas muito em loco nos projetos, e como a gente está muito nas empresas, a gente entende o que está acontecendo no mercado. Então, a gente dá dica de como escreve o projeto. Olha, agora é diversidade, voga, ESG. Então, a gente sempre fomenta melhorar os projetos para a gente ter essa captação, né? Que, na verdade, a gente é a ponte entre o terceiro setor e as empresas e as multinacionais, ou as empresas, qualquer empresa, tá, José Luiz? José Augusto. Desculpa, José Augusto. Eu sou meio atrapalhada. Não tem problema, não tem problema. A minha produtora pede para ela falar como é que é esse pente fino, porque você falou São Paulo e Rio, mas de repente tem uma ONG ali de Santa Catarina que você sabe que pode, mas você vai segmentar o eixo Rio-São Paulo, e mesmo assim, você deve, né, esse pente fino, porque você não pode quiser abraçar o mundo, mas esse pente fino não deve ser fácil falar, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Dói no coração isso. Sim, às vezes acontece isso, mas como a gente está muito próximo, a gente visita, né? É a nossa responsabilidade os projetos acontecerem. Então, eu fico muito triste não poder ajudar algumas, mas a gente dá todo esse suporte, que a gente pode falar de boas práticas, colocar uma ONG com a outra para conversar, a gente faz com o maior prazer. Legal, legal. Quero mandar um grande abraço para o meu apoiador, o Marcelo de Jorge, que está aí da Tio Bento, Cachaça Tio Bento, é um dos grandes apoiadores aqui do nosso programa 10 Perguntas. Marcelo, infelizmente não vou poder mostrar sua garrafa. Hoje estou falando muito do social e infelizmente a garrafa acabou. O que tinha dentro, tá? Mas não foi eu que bebi, mas um abraço, fica um recado para você, viu, Marcelo? Obrigado por estar aqui com a gente. O pessoal de Franca que está aqui, obrigado minha prima Sônia, minha prima Fátima. Está chegando bastante gente. Pessoal de Porto Alegre, Adriana, Salvador, a minha amiga Juliana, que aliás voltou para São Paulo, trabalhar no social também. Fico muito contente por vocês que seguem aqui o nosso 10 Perguntas. Daniela, eu comentei, você que falou agora que tem várias ONGs que querem ser seu parceiro, que você seja o intermediário para trazer recursos para ONGs. As ONGs de hoje, elas têm o total conhecimento dos incentivos? Das leis de incentivo, me desculpa. Muitas conhecem e muitas desconhecem. O problema é que é um processo muito burocrático, sabe, José Augusto? Então, mas ela traz muitos recursos para a ONG. Então, é muito importante a ONG se capacitar para poder receber essa verba pública, né? A gente está falando através de leis de incentivos fiscais, né? Então, a gente tem uma gama, a gente pode atuar nos incentivos das leis federais, as leis estaduais e as leis municipais da empresa. Então, ela precisa estar capacitada para poder receber. E eu falo muito, né? A gente tem até um caso, assim, muito legal de uma ONG que nos procurou há um tempo atrás, já estava na terceira geração, né? E ela comentou, chamou nós duas, olha, Daniela, Amélia, realmente a gente tá, sabe, desesperada, a conta não fecha, a gente tem que pagar os funcionários, fazer os projetos e não tem os patrocinadores com verba direta. Aí foi na hora que a gente falou, olha, tudo que vocês fazem é muito legal, mas pensa como se fosse uma pizza, né? Então, cada parte, cada pedacinho dessa pizza, você pode fazer algo. Então, você pode continuar fazendo seus bazares, você pode continuar fazendo almoço, jantar, mas tem um pouquinho de foco nessas leis de incentivo, porque vai só entrar recurso para vocês, né? E aí, sim. Mediante isso, eu consigo te ajudar, né? Quando você está capacitada para poder receber
esse dinheiro público eu consigo entrar no circuito. Daniela, você falou com uma coisa muito interessante. Tem que estar capacitado. Mas a burocracia, ela acho que trava muita gente. Tem algum estudo devido a essa tal burocracia que mais se fecha ONGs do que se mantém, que estejam vivas aí para poder estar capacitada a chegar ao ponto de ter a sua parceria, a sua consultoria? Então, essa pandemia foi assustador o que aconteceu, né? Os dados, tudo, realmente, isso é lastimável. Mas eu desconheço esses dados profundos, sabe? Mas o que a gente sente, eu fico meio... mais um contato de 1 a 1, a gente sabe o que acontece. Muita gente só sabe da demanda, o que está acontecendo, fechando as ONGs, principalmente por causa das leis, né? Hoje a gente está com um problema seríssimo na Lei Rouanet e na lei da criança e adolescente, que os projetos, as leis, elas não liberam os projetos aptos para serem captados. Então, ONGs que precisam do projeto para fomentar e dar continuidade, não vai ter continuidade, né? Poxa, é muito ruim escutar isso, porque é pelo social, né? Exato. A gente sabe que tem algum histórico, não digo agora, mas disputou ao longo, né, de estar aqui nesse programa, as ONGs que, na verdade, foram feitas por um outro motivo, e não pelo social, mas que conseguiram captar, e nessa hora que chega o pente fino lá para poder liberar a verba, como você falou, é bem burocrático, e essa burocratização deve ser bem chata, porque, como eu comentei há pouco, né, muitas ONGs não conseguem se manter. Não tem patrocínio direto, tem que ir atrás, e aí devem bater a sua porta à torta e à direita. Mas espero que vocês consigam sempre estar aí ajudando o próximo, porque é isso que a gente precisa. E acho que acho, não tenho certeza, que essa pandemia veio para acalentar muitos corações com pessoas como você, me permita, como a sua sócia. Por aqui passou o pessoal, o Arthur, a Célia, e o Joaquim, que eles também são de uma ONG, que eles constroem casas para deficientes. É um trabalho maravilhoso. E são jovens, 2 estão nos Estados Unidos, o resto da equipe está aqui no Brasil, mas eles conseguem trabalhar certinho, estão construindo casas para deficientes. É mais um projeto bem legal. Tem aqui Sensacional. tem aqui o UI, né? O UI, da nossa grande amiga Tatiana da Ponte, né? Que, aliás, foi por ela que eu cheguei até você, que também faz um trabalho maravilhoso, está sempre indo pelo social, e isso é interessante, porque a gente, no meu ponto de vista, quanto mais ajudamos, mais a gente vai sair desse social, que ainda é muito, muito, muito obscuro, né? Porque tem muita gente precisando. E não é só agora, porque veio a pandemia. Acho que agora piorou um pouco não, bastante, porque a gente vê os dados. Mas a gente sempre tem que estar buscando, dando informações para as pessoas, que, inclusive, eu falo sempre aqui, dentro do 10 Perguntas. O 10 Perguntas me pergunta, quando eu vou atrás de patrocínio, quantos seguidores você tem? Eu falo, olha, eu não tenho muitos seguidores, mas eu posso te garantir, eu falo sempre isso, que o conteúdo que o 10 Perguntas traz, como está trazendo hoje, você aqui com a gente da equipe social, é muito grande. Eu acho que isso que importa. E às vezes, mas eu preciso de mais. Eu fico chateado porque eu não estou aqui para tirar dinheiro de ninguém, estou aqui para poder te levar conteúdo. Trazer pessoas como você, como Tati, como o Joaquim, entre outros que já passaram por aqui, para a população de um modo geral, não é verdade? Sim, sim. A Juliana, minha amiga que está aí de Salvador, hoje em de São Paulo, está aqui com a gente. Para você que está chegando aqui na nossa live, eu sou o José Augusto e estou entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas minha grande amiga Daniela Torres Bahia, diretora da Equilíbrio Social. Daniela, qualquer empresa pode trabalhar com equilíbrio social? Você já comentou um pouquinho sobre isso, mas a produtora pediu que eu fizesse mais uma vez essa pergunta, porque tem gente entrando no momento aqui na nossa live. É muito interessante que todos que estejam entrando nesse momento saibam um pouco mais da equilíbrio. Sim, a gente trabalha com qualquer empresa, não importa o tamanho da empresa, tá? Tem empresas que doam R$ 100, empresa milhões. O mais legal nisso é a gente aculturar essa empresa a doar. É o nosso foco, né? Um dos nossos pilares de atuação é isso. Às vezes a gente tem empresas multinacionais que desconhecem as leis, né?
que tem só trabalha só com uma lei, né? As mais conhecidas são a Lei Rouanet e a Lei do Esporte, que são ambas a gente consegue fazer contrapartida de marketing. Então, na Lei do Esporte, um tênis open, né? Que dá uma visibilidade grande para a empresa, mas não é o nosso foco, né? Lembra que desde o início a gente é só no social. Então, no esporte, eu tenho no Céus de São Paulo, jogos de rugby no contraturno. A gente trabalha com a Ana Moser, que faz um trabalho sensacional nos municípios de DH baixo. Então, assim, a gente levando, capacitando, né, essas escolas. Então, não importa o tamanho, mesmo porque não importa, assim, né, essa pergunta, trabalhar, qualquer empresa pode, porque, assim, a gente tem as leis, né, as federais, então toda empresa de lucro real pode redirecionar 9% 9% nas leis de incentivo. A gente direciona para projetos sociais, mas tudo na caixinha cravada. Então, dos 9% dos projetos, né, de lei de incentivo federal, 4% para a Lei Rouanet, 1% para a Lei do Esporte, 1% para a Lei do Idoso, 1%, 2% para a saúde. Deficiência e oncologia, né? Então, essas empresas de lucro real. Depois a gente tem as empresas que não são real, mas são presumidos. E a gente pode trabalhar com os impostos municipais, né? E os municipais, a gente, ou uma ou outra, a gente trabalha, tenta o lucro real, qualquer empresa municipal. Então, a gente tem IPTU e ISS. Depois, os impostos estaduais, que é ICMS, então circulação de mercadoria. Então, a gente pode, qualquer empresa pode sim aportar em projetos, inclusive, assim, é o que a gente mais procura, né? A gente gostaria muito dessas ONGs que a gente representa, todos os projetos, né? O potinho cheio, para dar continuidade ao trabalho maravilhoso que elas fazem. Você comentou mais uma vez, brilhantemente, sobre culturizar o empresário a incentivar, né? A ir nas leis do incentivo. Esse ano ainda eu entrevistei aqui a Lara Pontes. Ela mora hoje em Nova York, ela é diretora do escritório lá em Nova York, do ITI. E ela também tem uma ONG em Sergipe, no estado de Sergipe, e que começou com um professor amigo dela, e ele falou que é muito difícil aqui no Brasil. Olha a tomada de decisão que ela teve. Ela foi morar nos Estados Unidos com o marido, e esse professor amigo dela aqui no Brasil falou: me ajuda por aí. Então ela abriu um escritório, porque o americano tem esses dentro deles, eu preciso incentivar. E nós, aqui no Brasil, você acabou de falar, temos essa dificuldade. É muito grande ainda essa dificuldade dos empresários entender que precisam estar incentivando isso? Sim. Infelizmente, José Luiz, assim, às vezes elas têm medo, né? Até aculturar é difícil, mas a gente põe boas práticas. A gente sempre, como a gente tem 56 empresas do nosso portfólio, grandes, pequenas, médias, a gente faz uma conversar com a outra, né? Que às vezes uma boa ação de uma boa prática de uma é importante para outra, então a gente consegue fazer toda essa troca rica entre elas, né? Que ajuda bastante, né? Mas assim, fato é, se a empresa pode redirecionar e ela não faz, esse dinheiro vai para o governo. Então, assim, é isso assim, que eu peço muito, né? A gente começa a apresentação nas empresas falando, se você pode, por que você não faz, né? E o legal que a gente vê, as empresas que trabalham, que fazem esse direcionamento, ele faz esse envolvimento, porque não é só a captação que a gente gosta, né? José Augusto, o importante é começar com a captação para os projetos acontecerem, mas qual é o nosso propósito, o que a gente brilha, é acontecer os projetos, é levar essa empresa para fazer o voluntariado, levar essa empresa para conhecer esses projetos. E isso é um fato. As empresas que os colaboradores se envolvem é uma empresa muito mais feliz, é muito mais saudável. Eles gostam de trabalhar nesse meio onde todo mundo faz algo, né?
Sim, E sim. isso a gente tem visto, assim, nesses últimos 8 anos, com a frequência maior, a diferença de um colaborador. Eu trabalho com orgulho falando da empresa. Isso é muito importante. Você comentou bem sobre. Você já falou dos 8 anos, né? Antes de fazer a pergunta número 5 do nosso programa, deixa eu mandar um grande abraço para um grande amigo meu, Wilton. Wilton da WJR Creative. Gente, querendo trabalhos diferenciados de desenvolvimento, fale com meu amigo Wilton da WJR Creative. Alguém vai falar, tá do lado ao contrário, calma, mas eu vou arrumar isso aqui, infelizmente, a nossa correria do dia a dia não deu para arrumar, mas não tem problema. WJR/Creative, fale com o nosso grande amigo Wilton, que, aliás, que é um dos nossos apoiadores do programa. Daniela, qual um dos maiores impactos que a Equilíbrio Social fez, ou que você sentiu, nesses 8 anos de trabalho? Ó, a gente está 8 anos, né? Mas eu vou falar dados de 7 anos, porque a gente sempre no finalzinho do ano a gente faz a nossa curadoria do que aconteceu, o que a gente tem que fazer, nosso planejamento. Então, dados de 7 anos atrás, a Equilíbrio Social impactou aproximadamente 178 mil vidas direto, fora o indireto na família, né? A gente levou para esse terceiro setor 50 milhões de reais, apoiando as 17 ONGs que faz parte do nosso portfólio. Óbvio que tem várias ONGs maravilhosas, mas infelizmente eu não consigo abraçar todas, né? Mas essas poucas que a gente consegue fazer, a gente tenta colocar a empresa e esses projetos, esse terceiro setor, muito juntos, né? Porque a gente consegue ter essa, né, essa continuidade no projeto. As ONGs, os projetos precisam dessa escala, né? Então é muito legal. E aí a gente começa a brifar assim, olha, começou na Picô, aí a gente vê empresas que só querem doar e não querem fazer nada. A gente tem um pouquinho de tudo, mas a gente provoca, a gente fica lá provocando, olha, faz sentido uma apresentação, uma palestra, vou fazer essa contrapartida, né? Que os projetos sociais, as contrapartidas são sociais. Então a gente tenta fazer de tudo. Vamos falar com o RH, vamos falar com todos os departamentos para a gente fazer acontecer. Uma vez que a empresa rediciona para projetos sociais, né? Eu tento entrar mais na empresa. Sim, sim, sim. Agora, eu comentei, né? Alguma coisa mais impactante. Mas teve algum que você falou, nossa, que você imaginou que, nossa, fui lá 3, 4 vezes e nem jogou na minha cara, mas passou uma semana, tocou o telefone e falou, não acredito que são eles. Tem alguma empresa, não precisa falar o nome, mas que foi forte nesse sentido? A gente tem alguns casos, né? Às vezes a gente tenta, é muito difícil esse trabalho, né? A captação em si é algo, porque já começa, ai, né? De 10, um entra, né? É árduo. Sim. É uma coisa assim, mas assim, o não a gente já tem. A gente tem Sim. olha, vamos apresentar. Tem empresas que a gente fica, namora, aí não entrou. Aí agora vamos casar. Vamos entrar com tudo. A gente fala, você não quer pôr seu departamento de marketing, seu RH, para a gente entrar? Tem vários casos assim que vai, de repente, liga, né? Ou vê. A gente tem um ponto muito positivo no nosso trabalho, como a gente veio de multinacional, a gente entende um pouquinho a leitura dos empresários, né? Então a gente trabalha com as devolutivas, com os impactos. Então isso é muito rico, porque a gente tem um caso de uma empresa gigante que quando ela viu que a gente veio do mercado, ela não, eu quero fechar com vocês. Vocês são responsáveis, vocês vão ser responsáveis por todos os projetos incentivados aqui na empresa. É uma multinacional enorme. Então é gratificante, né? Porque assim, por outro lado, as ONGs, elas escutam a gente, é o máximo isso, né? Que a gente não vai dar certo isso. E cadê o indicador? E a gente é chata, não? Essa apresentação tá horrorosa, dá para vocês mudarem? Eu não vou apresentar isso para o cliente. Então a gente bate de todo lado, Zé Augusto. Mas não deve ser fácil. Não deve ser fácil, né? A pessoa ali monta o projeto, dá na sua mão e você fala. Mas olha, eu vou te contar um segredo. Uma vez entrando com equilíbrio social, a gente apresentando esse líder, nunca mais elas vão embora. Porque aí a gente entra com tudo, entendeu? E aí elas gostam, porque assim, às vezes eu até falo, né?
eu não tenho... A equilíbrio social, a gente é a ponte, mas eu recebo só de uma ponta só. Eu sou contratada pelo terceiro setor através de Sussex Fee. Então, o dinheiro entra ou nos ministérios, né, ou direto para a conta, né? Cada lei tem um protocolo. Quando com essa verba é repassada para a ONG, quando ela receber, ela nos repassa. E tá tudo certo. Então, depende, tem 2 leis que vai para fundo. O fundo fica pedalando até repassar, é moroso. E aí, quando repassa, a gente, tudo bem, daqui 1 ano, e tá tudo certo. E a gente recebe. Então, para as ONGs é legal o trabalho, e para as empresas são o braço direito deles, né? A gente fala, a gente pode, sabe? Então, assim, a gente dá os relatórios, a gente faz todos esses atendimentos, sabe? Que a gente trabalha. Então, assim, a gente ajuda os relatórios de compliance, o fluxo de pagamento, recibos, indicadores, os relatórios periódicos de devolutiva, acompanhamento das ONGs, que é super importante, que as grandes, às vezes, elas são tantos projetos que elas não conseguem olhar para todos, né? Então, assim, as empresas muito grandes têm um departamento robusto de responsabilidade social, que cuida dessa caixinha dos incentivados, mas ela não dá conta de tudo, porque a verba é tão alta que ela divide em vários projetos. Então, a gente ajuda nisso, a gente ajuda na devolutiva, tudo, faz todo esse trabalho. E as empresas pequenas, a área de marketing cuida, ou RH, ou, né? Então, a gente ajuda nessa caixinha a desenvolver e fazer o que elas querem, né? Então, é gratificante esse acompanhamento. Eu vou aproveitar, vou falar para a Juliana, minha amiga que é de Salvador, que está morando em São Paulo, ela está assumindo a gerência na GR, uma grande empresa. Juliana, por favor, fique atenta aqui. Daqui a pouco a Daniela vai passar todas as informações dos contatos dela. Vamos ajudar aqui a nossa amiga que é consultora para o terceiro setor, hein, Juliana? Aproveitando que entrou mais um grande apoiador aqui, nosso grande amigo Luciano, da Viplas Vídeos, uma empresa que trabalha com vídeos temperados, muito interessante. Eu sei que vocês vão falar que ao contrário, não tem problema, mas o importante é o recado. Entre lá, www.viplasvidros.com.br, é nosso apoiador, faz um trabalho maravilhoso com divisão de ambientes, vídeos temperados. Entre lá também na rede social deles, podem ir lá, fala que você escutou o comercial aqui dentro do 10 perguntas, eu tenho certeza. Viu, Luciano? Vamos ajudar aqui a Daniela, que é a nossa parceira, e precisa de empresas. Não interessa o tamanho, o que importa é ajudar pelo social, tá certo? Tem que fazer a propaganda, né, Daniela? Senão você adorei, sabe, né? Adorei. Já está contratado, trabalhando no nosso time. Você já comentou um pouco da metodologia, mas vou fazer essa pergunta porque entrou 2 pessoas aí, 2 grandes empresários aqui com a gente, falar um pouco como a Equilíbrio Social trabalha. Então, Já vim falando, mas como eu comentei, desculpa até ser persistente nas perguntas, mas é que vem entrar as pessoas e eu sempre tenho que ficar linkando para mostrar o quanto a Equilíbrio Social é importante para o social. Então, na verdade, a gente criou uma metodologia própria nesses últimos 8 anos, né, de empresa. A gente foi aprendendo muito no decorrer, né, várias coisas. Erramos também bastante, fomos ajustando. Então, assim, a gente sentiu que hoje, né, o ideal é muita escuta. Então, o que a gente faz? Então, no final do ano, a maioria das empresas ou elas são trimestrais ou são anuais, né? Nas incentivos federais, e ela tem o aporte para os projetos sociais no final, né? Até o último dia 30 de dezembro, ela consegue direcionar. Virou o ano, né? Esquece. Depois do aporte, a gente faz a escuta. Então, assim, mês de janeiro, fevereiro, a escuta nas ONGs. Então, qual a necessidade de cada uma? Como foram os projetos? Os projetos conseguiram fechar 100%? O que falta? Vamos redirecionar? Vamos fazer? E de repente, ai, Dani, a gente, sabe, a biblioteca dessa creche não tá legal, a gente precisa de chuteira para o esporte, né? Então, a gente faz a escuta nelas. Nos meses de março, abril, a gente prepara uma apresentação de contrapartida para cada empresa que fez esse aporte. Então, a empresa X entrou na lei idoso, entrou em todas as leis. Então, é uma apresentação exclusiva do projeto, como é o seu projeto,
quanto o valor do projeto, quanto você representa no projeto, quais são os seus concorrentes que estão junto com você nesse projeto e as contrapartidas. Aí eu começo, vamos fazer acontecer. Você precisa, né, dessas contrapartidas, mas tudo social. E aí eu já entro. Essa ONG que você adorou, precisa, a biblioteca tá ruim, você aportou nela, vamos trabalhar o seu voluntariado para fazer acontecer ou livros ou doações, então a gente ajuda também nesse voluntariado, né? Então é isso que eu já comentei com você, todo esse fluxo de pagamentos, indicadores, então a gente ajuda a empresa a fortalecer internamente com o projeto social, ele cresce, né? Que vai para o board, vai tudo, e depois assim, as ONGs precisam também melhorar e a gente vai ajudando cada vez mais. Então, essa metodologia criada assim há um tempinho, com alguns erros e acertos, a gente foi acertando no meio do caminho, está bem sucedida. Mas é importante, se for entre erros e acertos, às vezes o erro dá mais resultado que o acerto, né? Porque o acerto vem do erro, né? Exato. Errou, no ano que vem, eu com certeza, a reunião de vocês duas não deve ser fácil, deve começar às 5 da manhã e terminar no dia seguinte, né? Imagino eu. Olha, nosso planejamento, a gente vai, né? Então, vamos lá. Aí a gente fala, vamos tomar um cafezinho? Aí a gente continua. Não, hoje chega, vamos pra lá. Mas assim, é pente fino em tudo, né? Porque a gente se separa, né? A Amélia pega todos os indicadores, tudo número com ela. E o meu vai para as ações, para não sei o que, logo, apresentação e fazer. Então, é gostoso, é bem gostoso. Mas a gente trabalha juntas, viu? José Augusto é assim, vamos numa empresa, vamos. Então a gente estuda a empresa, a gente chega lá, vê, então tá. Então a gente não é uma sabatina nessa primeira. Então, você trabalha com lei federal, estadual e municipal. E a lei do bem, você já ouviu falar? Então a gente tenta fazer um raio-x na todas as perguntas da empresa para a gente mostrar. Sim. E aí a gente vai apresentando o pilar que funciona, porque isso é uma coisa muito legal que a gente tenta fazer sempre, né? Para a gente ter essa afinidade. E essas empresas nos procurando e continuando. Então, o que a gente faz? A gente entende o pilar da empresa e a gente só manda os projetos que ela gostaria de receber. Então, vou dar um exemplo. Na lei de esporte, ela gosta de tênis. Eu não tenho uma ONG de tênis. Então, eu recuo. Eu vou entrar com outros na lei de esporte, eu não vou te mandar porque eu não vou atrás do mercado. Eu represento essas, então eu declino a lei do esporte porque eu não trabalho com uma ONG de tênis. Então, e vai assim todo, né? Mas, por exemplo, você não trabalha, mas... poxa, mas a empresa está dizendo que quer fazer, não tem como ir atrás? Não vou, sabe por quê? Porque eu preciso ter propriedade do projeto. Eu preciso conversar com o idealizador, a gente conversa com o time que escreve e como faz. Eu gosto de falar dos projetos com propriedade, sabe? Eu gosto de falar, olha, aqui faz sentido por causa disso. A gente não é... O captação pra gente é uma forma do projeto acontecer. Porque o que a gente gosta mesmo é estar lá na ONG, tá ajudando eles a desenvolverem, levando voluntariado, ver o brilho do rosto dessas crianças quando recebe as cestas, né? Recebe as bolas, ou a biblioteca tá linda. Então, de repente, uma ONG vai lá, passa 2 dias trabalhando no final de semana, todos os colaboradores felizes. Você vê tudo pintando o muro ou fazendo algumas ativações. Aí você chega no dia seguinte, você vê aquelas crianças, elas entram. É muito gostoso. É gratificante. Agora, você, desde o começo, você está falando, olha, números, é isso, aquilo, vamos pegar aqui, vamos lá, é um contrato, eu só vou ver o meu trabalho reconhecido financeiramente no final, né? Agora, o dia a dia, o custo disso da equilíbrio social no dia a dia? Então, o custo assim, para as empresas, a gente não tem custo para a empresa. Não, para se manter, inclusive. Para se manter, inclusive. O dia a dia. Na verdade, nós somos home office, né, José Augusto? Então, assim, eu tô na minha casa, né? Então a gente conversa muito, a gente tem esse deslocamento, mas a gente recebe pelos projetos sociais. Então, assim, não tem custo para as empresas. Mas eu tenho um contrato com as ONGs, quando elas receberem, eu recebo.
Então, assim, essa entrada é o justo, né? A gente tem que trabalhar e tem que receber para a gente dar continuidade. Mas, assim, para a empresa não tem custo nenhum, eu sou o braço direito dela, e para as ONGs é muito legal, porque, assim, nada mais que justo. Estou levando uma verba para o projeto acontecer e eu tenho que ser remunerada para isso. Sim. Eu estou vendo aqui pelo meu WhatsApp uma pergunta, eu não sei se eu comentei, você já comentou, aliás. Essa entrada da empresa que você é parceira, quando entrou o dinheiro, qual é o time que tem? Quanto tempo esses processos se efetivam na mão que você chega, poxa, o nosso trabalho já conseguimos receber sobre esse projeto que a empresa investiu e tudo mais? É muito relativo, José Augusto. Tem leis, duas leis que estão mais morosas, são que vão para um fundo, né? Então, a lei da criança e adolescente e a lei do idoso vai para um fundo, o fundo repassa, né? Então, assim, demora 6 meses. Agora, a gente está com um problema seríssimo, demorou 1 ano. Tem projetos que 2 anos, né, 1 ano atrás, entrou, tá lá no governo, mas não repassa para a instituição, sabe? E realmente não tem o que fazer. E tudo bem, a gente espera e tá tudo certo. Então, a gente não onera para o terceiro setor, a gente não onera nada. É o nosso trabalho e mesmo assim a gente continua fazendo, acontecendo e vamos fazer acontecer. Olha, você sempre está falando com essa alegria, e você acabou de comentar agora, 2 minutos atrás, que as crianças, quando recebem, todo mundo trabalhando em conjunto, pintando, aquela alegria toda. E agora, tu comentou, infelizmente, as leis mais morosas é do idoso e da criança. Hoje, infelizmente, hoje está uma lei morosa, é da Lei Rouanet. Os projetos não estão recebendo a verba que está parada. Está com problema na lei da criança e adolescente. Os projetos também não estão abrindo, né? Vários, pra você ter uma ideia, no último edital que teve agora, os projetos aprovados, de 200 projetos, só 30 foram aprovados, né? Agora vai ter segunda chamada de lista no dia 25 de novembro. Só que imagina, um projeto dia 25 de novembro, né? A empresa já está fechando, o balanço fechando. Então, assim, os projetos, vou apresentar um projeto que eu vou conseguir algumas, mas a maioria não vou conseguir apresentar esse projeto para a empresa, né? Então, isso é muito triste, realmente é muito triste. A tal da, como você mesmo falou desde o começo, a burocratização. Porque se já está lá, o que está faltando? É só antigamente, aquela que te falava, dá um charmegão, meu querido. Nós estamos indo pelo social, nós não estamos colocando dinheiro em qualquer lugar. Mas esses políticos, esses órgãos, acho que não sensibilizam muito rapidamente, igual a sua vontade, seu engajamento em trazer pelo social. Uma pena. Mas tudo bem. A luta continua, né? Exato. Não pode parar. Gente, nossa, 21 horas e 43 minutos. Eu, José Augusto, estou entrevistando aqui dentro do @10 Perguntas nossa grande amiga Daniela Torres Bahia, diretora da Equilíbrio Social, consultoria de empresas em captação de recursos e relacionamento para empresas do terceiro setor. Você é empresário, eu sei que há alguns que estão aqui, que inclusive apoiam 10 Perguntas. Daqui a pouco ela vai passar as informações, os contatos. Gostaria muito que vocês pudessem ajudar aí a Equilíbrio Social, porque é mais uma que está dentro do 10 Perguntas, trabalhando pelo social. Isso é muito importante. Essa é o direcionamento do 10 Perguntas, fazendo conteúdos e que vocês, que todos, inclusive eu, possamos estar ajudando sempre. Tá certo? Vamos aqui para a nossa 8ª pergunta. Acabou de chegar aqui. Fale de algum projeto que você admira, além do seu. Ai, que pergunta difícil, José Augusto. Não é, não. Vai, são dois meus filhos. Não, você é do comercial, você é marqueteiro, você sabe, né? Não, todos os projetos da nossa carteira a gente admira. Tá na nossa carteira, tem impacto social na área que atua, é idôneo, a gente pode fazer tailor-made neles. Então, na verdade, assim, a gente criou, né? Então, assim, se deixar, vai passar, eu vou ficar falando, porque são
são sensacionais. A gente tem, assim, a Arte Despertar, que é um projeto que faz humanização nos hospitais. São 8 hospitais públicos, que são arte educadoras, é uma dupla que vai nos leitos, ou paliativo, ou quer, para alegrar. Então, assim, olha, até me arrepia, porque, assim, eu vivencio, né? A gente acompanha os projetos, a gente leva os clientes, tudo para acompanhar, para em loco ver o que é. Quando essa dupla chega no hospital, já começa a alegria, né? Da recepção, aí vai para o leito. E aí, assim, uma que me chamou muito a atenção um tempinho atrás, quando eu fui acompanhar, levar cliente, né? Eles aportaram no projeto, vamos, eu tava no leito. Era ela já estava lá no paliativo e ela nunca tinha escutado o barulho do mar. E aí a educadora pegou e falou assim: fecha os olhos, todos aqui. Vou eu lá, fechei. E ela começou com várias chaves, né? Era um negocinho de chave, ela fazia shhh, e parecia a água batendo na montanha, aí um canta. Então, a alegria, sabe? Mexe, é algo muito legal. Não tem o que falar, sabe? É incrível. Esse projeto de humanização dos hospitais faz muita diferença. A gente tem um outro, que é o Hospital do Câncer de Barretos, 100% SUS, medicina de ponta. Augusto, você não tem noção o que é esse hospital. Eu não sei se você teve o prazer já de conhecer em Barretos, né? Tanto que eles mudaram o nome. Era o Hospital de Câncer de Barretos, que agora é o Hospital de Amor, porque ele é nacional, ele está em 26 estados. Ele já tem, passa, né? São mais de 2.335 municípios que ele possui carretas, porque carretas que vão para esses municípios para ver se eles estão com câncer. E é muito legal, porque não adianta chegar lá a carreta, indicou um caso de câncer. E aí, cara, mas o quê? Essa pessoa vem para uma dos hospitais, né? São 26 hospitais que ao redor do Brasil é nacional, e tem esse atendimento. E um que é muito legal é que lá no Hospital de Amor, né, a gente sabe que a prevenção, o brasileiro não faz prevenção, né? Então, os índices que pede para os hospitais, né, que tem várias parcerias com hospitais americanos, a gente só perde no índice do Brasil porque o brasileiro não faz prevenção. Então, por isso que essas carretas vão. E algo muito legal, lá vai acontecendo, né? Então, assim, o hospital 100% SUS, medicina de ponta. Então, vai operar com a pinça que o SUS paga para uma operação, exemplo, é a pinça C. Mas a melhor pinça é A. Não interessa. Ele compra A, ele opera com a pinça A. E esse buraco dessa verba, a gente vai atrás dos incentivados. Então, assim, então o hospital vai acontecendo. Bom, a cidade de Barretos para por causa desse hospital. Eu sou fã para falar. A pediatria de lá. Então, assim, fizeram 35 leitos, porque um dos indicadores era que a mulher, sempre quando as crianças de câncer iam para lá, via que na volta, né, ela deixa a cidade natal, cuida do filho, geralmente o câncer de 1 a 3 anos, né, que fica cuidando, que sara. Quando ela voltava, não tinha marido. Não tinha marido, e aí elas tinham essa aflição, ficava com o filho 3 anos, não o marido com outra, saía, a família desconfigurava. O que eles fizeram? Alojamento para 40 leitos, onde a família vai. Então, assim, o pai lá só não pode trabalhar na pediatria. Então, tem emprego. Então, ele pode trabalhar no transporte, nas outras áreas, mas na pediatria ele é pai. Então, essas crianças têm aulas para não perder o ano. Então, assim, é enriquecedor. E aí, bom, eu vou ficar falando aqui, vai perder até o tempo, são 9h50, eu vou ficar falando, mas, assim, todos os nossos a gente ama. Olha, realmente, até me emociono, porque até me arrepiei, porque eu já tive isso, mas infelizmente não visitei. Infelizmente foi para fazer outras coisas que não tinham nada a ver. Mas
Espero um dia que o 10 Perguntas possa estar lá perto, poder tentar fazer uma entrevista, porque, como eu sempre falo, né, é mais um grande conteúdo, mas você já está passando bastante uma informação. Vou ver se eu consigo estreitar isso já para o ano que vem, porque é muito interessante. Você é a terceira pessoa que fala desse hospital, inclusive a primeira que falou foi a Ana Lúcia Ciscato. Ela é diretora de uma escola, de uma companhia de dança lá em Florianópolis, onde 70% dos alunos têm deficiência múltipla e intelectual. Então, você imagina, essa é uma empresa que eu gostaria muito que tivesse um estreitamento de relacionamento entre vocês e eles, e a companhia de dança, porque acho que dá, vamos dizer assim, acho que dá samba, viu? Com todo respeito. Eu estou à disposição e todos aqui na live saber mais, enfim, quiser ser voluntariado, portas abertas, passa meu celular, que é o meu profissional, e a gente faz acontecer. Estou à disposição. Olha, eu ainda vou te fazer uma pergunta que você já comentou, mas eu preciso que você fale de novo. Pelo que você falou, eu não vejo que as empresas sabem. Você acredita que todas as empresas já sabem como investir no social? Eu acho que tem um delay grande ainda aí. Com tudo isso que a gente vê, a gente está passando, porque a sua empresa, existe outras que fazem também um trabalho. Tudo isso eu ainda acho que está faltando alguma coisa, mais um, teoricamente, aquele puxãozinho de orelha. Você não acha? Eu acho. Eu acho que precisa realmente precisa mais realmente fazer isso acontecer, sabe? As empresas precisam abrir o leque. Falta, tem muito desconhecimento nas leis. Até que ponto as emissoras de televisão facilitam o seu trabalho? As perguntas, às vezes as matérias que saem, né? Eu acho o nosso trabalho, eu acho que ele deu certo pelo boca a boca, sabe? José Augusto, uma indicando para outra, vendo as boas práticas, fazendo. Então, assim, nesses últimos anos, eu vi que, sabe, esse boca a boca foi que acho que é a melhor propaganda, né? Olha, Sim. às vezes é engraçado, muda as cadeiras e elas levam a gente, sabe? É muito Sim. gostoso isso. A gente fica lá, olha, Daniela, vamos começar de novo aqui, empresa nova, desconhece, nunca foi, vamos começar, vamos. E a gente sempre tenta falar, né, com os sócios, porque aí vem um top-down, né? Sim. Se algum dos nossos que estão aqui, seguidores do 10 Perguntas quiser bater na sua porta, eu quero trabalhar com você, passa os seus contatos, fica mais fácil. Como faço? A pessoa física queira, Daniela, posso ajudar? Até que ponto? Como? Onde vai ser? Já estou de A calçadinho gente de regata. tem o site, né, da Equilíbrio Social, www.equilibriosocial.com.br, que lá tem nosso celular, tem o endereço, ou se não, eu posso te passar também, você pode, se eles te procurarem, pode passar meus contatos e tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Mas antes de acabarmos com a última pergunta que chegou aqui agora, eu preciso mandar mais um abraço aqui para a Elo Pousada, que fica em São Miguel do Gostoso, uma grande amiga Áurea, que está aqui com a gente desde o início. Fica em São Miguel do Gostoso, a 100 km de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, onde dizem que o vento faz a curva. Também é a nossa grande apoiadora. E a Kira Turismo, quer viajar agora, né, nas suas férias, bate na porta da Kira Turismo, @Kira Turismo. Eles trabalham com hotéis, passagens aéreas, com aluguel de carro, tem um ótimo preço e o atendimento, eu não preciso nem falar. Eu já sou cliente deles há algum tempo, vou ser novamente, agora eu vou a São Miguel do Gostoso, eu sei que daqui a pouco você também vai estar por ali, né? Você comentou comigo que vai a São Miguel do Gostoso, certo? As férias estão chegando e a gente precisa sempre estar sendo apoiado por pessoas que também falam aqui dos seus trabalhos. Falei aqui de vidros, de criatividade, de pousada, da cachaça, do nosso grande amigo Martinho também, que faz aqui, da Milagros Incensos Litúrgicos. Essas são as pessoas que vêm aqui ajudando e apoiando o nosso 10 Perguntas. Para a gente fechar em chave de ouro, Daniela, por favor, aquela mensagem positiva que eu sei que você guardou aqui para os nossos últimos 4 minutinhos aqui de programa 10 Perguntas. Eu acho que se cada um de nós picar
sabe? Picar o outro em fazer alguma coisa, um voluntariado, alguma coisa, seria assim, acho que um mundo melhor, sabe? Tipo, tentar, sabe, se você gosta, né, tem esse propósito, gosta de fazer, ajudar, venha, sabe, ajuda no voluntariado. Você pode ou nas ONGs fazer alguma coisa, né? Principalmente a figura masculina nas ONGs tem muita falta, né? Eles não têm a figura masculina. Então, quando faz alguma coisa, o homem vai lá fazer, as crianças, os meninos enlouquecem, né? Porque geralmente a mãe que cuida, os pais não estão. Então, eu acho que, olha, se os homens que estiverem me escutando puder fazer alguma coisa voluntariamente, vai ser um sucesso sensacional. E picar, se cada um, né, picar um outro, vai tendo essa... Mas eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando com você, José Augusto. Adorei a primeira live. É mesmo? Espero que todo mundo tenha entendido, gostado um pouquinho do nosso trabalho, essa ponte com o terceiro setor. Eu estou à disposição para mandar nossa apresentação, fazer e ajudar as ONGs, né, que tá me ouvindo, assim, para boas práticas. E se eu não puder ajudar, eu com certeza indico como e dou todo esse suporte, tá bom? Tá certo, tá certo. Antes de me despedir de você, eu quero mandar um outro grande recado a todos que estão aqui com a gente, que agora o programa 10 Perguntas está no canal do YouTube. Então, nós temos aqui a página do Facebook, o podcast, a nossa live de segunda-feira às 9 da noite e o canal do YouTube. Então, comunicação é o que a gente vem fazendo. 10 perguntas, levando conteúdos para vocês. Essa live está gravada, vai estar gravada agora no IGTV, depois eu vou compartilhar. Quem não chegou um pouco atrasado, infelizmente, não tem problema, pode ir lá no IGTV, pode estar desde o início, eu com a Daniela aqui falando sobre o social, da equilíbrio social, e também vou mandar para você, Daniela, tá certo? Muito obrigado mesmo, obrigado a todos, foi uma maravilha, o social enobrece, né? A gente sai estagiado, né? Fica, poxa, falei mais uma vez de um grande conteúdo, e o social vem bater na nossa porta aqui já faz algum tempo, isso é muito bom, e tem pessoa como você, que está aí levantando essa bandeira, 7 anos, mais 6, que estão mais, né? Que viram as coisas brilhar mais rapidamente, porque o começo é sempre aquilo, né? Um cartão de cá é a Amélia, o cartão de lá é a Daniela, né? Agora deve estar separado já, né? Agora é maravilhoso. É o preto no branco, branco com preto. Tá certo, tá certo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Vocês que estiveram aqui comigo, aqui no 10 Perguntas. Vamos voltar aqui a semana que vem, trazendo mais um conteúdo. Espero que vocês possam sempre estar aqui com a gente, inclusive compartilhando, divulgando o que nós, no programa 10 Perguntas, estamos fazendo há mais de um ano. Tá bom? Obrigado, Daniela. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço para as costas. Obrigada. Tá bom? Obrigadão, viu? Obrigada pela oportunidade. Tamo junto sempre. É isso aí, gente. Acabamos mais um 10 Perguntas, tá bom? A semana que vem já vai estar no nosso canal do YouTube a última entrevista feita, que foi com o nosso grande amigo Pimpolho, do Grupo Arte Popular. Foi um pouco de música também, que é bem interessante. Faz tempo que a gente não trazia música aqui para 10 Perguntas. Vamos trazer aqui música. E essa entrevista também na semana que vem vai estar no podcast do 10 Perguntas, tá certo? Um abraço a todos e até a semana que vem. Obrigado, gente. Um abraço. Opa, aqui fecha.